Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus. Eu sou aluno do curso de graduação em matemática da Universidade Federal de Viçosa e faço parte do programa de iniciação à docência, o PIBID. Hoje eu vou apresentar para vocês um pôster resumindo um pouco da vida e da carreira de Christine Darden. Fazendo uma introdução, né, eu sou supervisionado pela professora Fabiana Rita e pelo professor Fernando Souza Bastos, que é da faculdade. Então, vamos começar. Primeiro, quem foi Christine Darden? Christine Darden, ela nasceu com o nome de Christine Mann em 10 de setembro de 1942 e ela é uma matemática, analista de dados e engenheira aeronáutica americana, que dedicou boa parte de seus 40 anos de carreira em aerodinâmica na NASA, estudando sobre voos supersônicos e a quebra da barreira do som. Ela possui o título de mestrado em matemática e lecionou na Universidade Estadual da Virgínia antes de começar a trabalhar no Centro de Pesquisa de Langley, em 1967. Ela obteve o título de doutora em engenharia na Universidade George Washington, em 1983, além de ter publicado diversos artigos nesse campo. Ela foi a primeira mulher afro-americana a chegar no cargo de executiva sênior no Centro de Pesquisas da NASA em Langley. Aprofundando um pouco mais, né, a Christine nasceu em setembro de 1942, filha de Desma E. Cheney e Noah Horace Mann, em Monroe, na Carolina do Norte. Começando aos 3 anos, incentivada pelos pais a ter uma educação de qualidade, ela foi levada pela mãe, que era professora, para sua própria sala de aula até os 4 anos de idade, no jardim de infância. Durante o ensino fundamental, Christine demonstrou um grande interesse em desmontar e depois tornar a montar objetos, como sua bicicleta, e ela terminou seus 2 últimos anos de ensino fundamental na Allen High School, um colégio interno em Asheville, na Carolina do Norte. Ela terminou o ensino fundamental em 1958, com as maiores notas da escola, ganhando uma vaga no Instituto Hampton, um colégio para negros na cidade de Hampton. Durante seus estudos em Hampton, ela participou de alguns dos primeiros protestos do movimento de direitos civis americanos e em várias ocupações estudantis com seus colegas. Fazendo um parênteses nessa parte, durante essa época ocorreram vários protestos pelos direitos civis dos cidadãos negros nos Estados Unidos, né? Muitos incentivados por Martin Luther King e tal. Como Christine era uma pessoa negra e na época ela estava na escola, era comum estudantes participarem. E existiam escolas somente para negros, somente para brancos. Não tinha muita, como é que eu vou falar, miscigenação nessa época, né? O que era totalmente errado. E, continuando, Christine se graduou como mestre em matemática em 1962 em Hampton, além de ter recebido um certificado de professora e ter lecionado como professora de matemática no ensino médio por um curto período. Em 1963, ela se casou com Walter Darden Jr., um professor de ciências do ensino fundamental. Em 1965, ela se tornou assistente de pesquisa da Universidade Estadual da Virgínia, pesquisando sobre a física dos gases. Né? Nessa mesma universidade, Cristina obteve mais um título de mestrado e lecionou matemática. Nesse mesmo ano, ela foi contratada pela NASA como analista de dados no Centro de Pesquisa de Langley. Cristina iniciou sua carreira na NASA na unidade computacional. E aí cabe mais uma explicação. A unidade computacional ela era um setor onde matemáticos, engenheiros, quem tinha um bom conhecimento em matemática, eles trabalhavam como calculadoras. O que é esse trabalho de calculadora? Na época não existiam computadores muito bem desenvolvidos e esses computadores não tinham condições de fazer os cálculos das contas que precisavam para lançamentos espaciais, de foguete, trajetória e tal. São contas bem elaboradas, né? E usavam-se pessoas, né? Os engenheiros da NASA montavam os modelos de contas que eles precisavam e passavam essas contas aos calculadores para que os calculadores fizessem essas contas e entregassem para eles somente os resultados. Então, esse foi o primeiro serviço dela dentro da NASA. Ela começou como uma calculadora. Ela recebia contas e resolvia essas contas e entregava essas contas resolvidas para os engenheiros. A própria Christine começou a automatizar esse processo ao longo do tempo, escrevendo programas para os computadores que estavam surgindo. Né? O que aconteceu nessa época?
os computadores eles estavam começando, só que eles não tinham sistema operacional, não tinham as coisas muito bem, os sistemas dele muito bem definidos. A Christine, como ela trabalhava como calculadora, ela começou a otimizar esse tempo e começou a escrever programas para os computadores automatizarem o processo de contas. Então, em vez dela ter que fazer a conta à mão, ela só inseria os valores no computador e o computador dava a resposta muito mais rápido. Só que ela mesma teve que desenvolver isso. Isso não é uma coisa rápida e simples de ser feita, né? Continuando, após ser designada para pesquisa aeronáutica, em 1973, Christine foi promovida para engenheira em aeroespacial pelo seu superior, John V. Becker. Ela quase foi demitida antes, né? Suas descobertas recentes dos anos 60 e 70 resultaram em uma revolução na aerodinâmica, reduzindo os efeitos de quebra da barreira do som. Em 1983, ela recebeu o título de doutora em engenharia pela Universidade George Washington. Em 1989, ela foi promovida a líder do time de quebra da barreira do som, uma subdivisão do programa de pesquisa de alta velocidade, no caso, velocidade suficiente para poder tirar um foguete do planeta. Com sua equipe, ela trabalhou em projetos para minimizar os efeitos da quebra da barreira do som, poluição sonora e na deterioração da camada de ozônio. Sua equipe testou novos modelos de asas e nariz, a parte frontal das aeronaves, né, projetados para aviação supersônica. Ela ainda desenvolveu um programa de computador para simular as quebras da barreira de som. Em fevereiro de 1998, o governo cancelou o programa de pesquisa, sem nenhum tipo de anúncio nos meios de comunicação. Um resumo escrito e publicado pela própria Christine, em 98, descrevia o programa de pesquisa como com foco em tecnologias necessárias para o desenvolvimento do transporte civil de alta velocidade, economicamente viável e que preservava o meio ambiente. Ela também publicou mais de 50 artigos no campo de design aeronáutico, dedicado a voos supersônicos e flaps, as partes móveis da aeronave, né, das asas da aeronave, responsável por direcionar o ar para cima e para baixo da asa, né, fazendo com que o avião suba, desça ou incline, dependendo da orientação e tal. Ao longo da carreira na NASA, a Christine se tornou a primeira mulher afro-americana a ser promovida como executiva sênior. E executivo sênior nos Estados Unidos é o maior posto que se pode chegar sendo uma civil trabalhando para o governo. Ou seja, ela não era militar, ela nunca entrou em nenhum dos setores militares dos Estados Unidos, mas ela trabalhava para o governo, que no caso é a NASA, uma agência nacional dos Estados Unidos. E o cargo de executiva sênior é equivalente ao de general, né? Como ela é civil, ela é chamada de executiva sênior. Se ela fosse militar, ela seria uma general nos Estados Unidos. Em março de 2007, Christine se aposentou da NASA. Na época, ela era diretora do Escritório de Estratégias de Comunicação e Educação. Sobre os prêmios que ela recebeu ao longo da sua carreira, em 1985, Christine recebeu o Dr. A.T. Weathers Technical Achievement Award da Associação Técnica Nacional Americana. Ela recebeu o prêmio Candace da Coalizão Nacional das 100 Mulheres Negras em 1987. Também foi premiada com 3 certificados de performance notável do Centro de Pesquisa da NASA em Langley nos anos de 89, 91 e 92. E esse prêmio é dado aos melhores funcionários da NASA, os que mais se destacam e tal. Em janeiro de 2018, ela ganhou o Presidential Citizen Award, prêmio dado pelo presidente aos civis em reconhecimento aos serviços prestados ao governo, na Universidade de Hampton. Christine recebeu os títulos de graduação honorária pela Universidade da Carolina do Norte e da Universidade George Washington. Em 2019, ela foi agraciada com a Medalha de Ouro do Congresso Americano, uma honraria do Congresso Americano para cidadãos notáveis. Finalizando, no fim do post que vocês vão receber, vocês vão poder ver os agradecimentos e as referências bibliográficas da onde eu tirei a pesquisa sobre a Christine. Ok? Obrigado, gente. Bons estudos.